Então vamos iniciar a nossa atividade da noite. Vamos então iniciando, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade que nos dá à noite de podermos fazer mais um estudo dos seus ensinamentos. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Vamos também agradecer a Dr. Bezerra de Menezes pelo seu apoio, pela sua ajuda que tem nos trazido, né? Toda a sua equipe que está sempre junto de nós, né? Nos trazendo conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Muito bom. O nosso estudo hoje é o número 42 do Fonte Viva e tem o título de Por um pouco. Então, Paulo nos traz a seguinte frase, na carta que ele fez aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 25. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco do tempo ter o gozo do pecado. Está em Hebreus, no 11, 25. Né? Então, ela nos diz assim, essa lição. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te
modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem. Porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Muito bem, né? Está bem claro aí nas palavras de Emmanuel, né? Neste ponto que nos traz aí Paulo, né? Sobre este assunto por um pouco, né? Por um pouco está se referindo àquela atitude de Moisés, né? Que absteve-se da suntuosidade do faraó para se consagrar na libertação, junto a companheiros cativos, né? Então vejam que a nossa fé, a nossa perseverança é que pratica tudo em nosso favor, né? E, como ele diz aqui, né? A semelhante percepção diante da eternidade daria-lhe um novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Então vejam, oportunidade que nos foi concedida, a nossa vida terrena. Esta é a grande oportunidade que ele se refere no nossa leitura, né? Aonde a brevidade do tempo que nós temos, que ele comenta isso também, né? E que, às vezes, por alguns minutos, por alguns momentos, a gente se compromete pela eternidade. Os nossos descuidos, né? A nossa falta de fé, né? Até ele cita o exemplo também de Paulo, né? Lá na passagem de Damasco, aonde Paulo se deitou diante de Jesus e jurou eternidade em sua fé. E assim o fez. Paulo sofreu muito, né? E este por um pouco são exatamente os nossos sofrimentos. São os sofrimentos, as adversidades que nós passamos no nosso dia a dia que nos compromete, né? Por quê? Eu sempre digo isso. A religião está sempre em segundo plano. Nunca se coloca a religião em primeiro plano. A humanidade peca por essa situação calamitosa que é colocada, né? Às vezes tem um compromisso material aí e esquece a religião. Não, eu vou lá no churrasco primeiro, né? Não é assim que pensa? Depois eu vou na missa, depois eu vou na igreja, depois eu vou na casa de oração, né? Então, sempre em segundo plano. E não é exatamente o que nos traz a lição de hoje. Tá? Por um pouco, eles se sacrificaram. Eles fizeram tudo para dar continuidade aos exemplos que Jesus nos trouxe. Se ele fala, ele comenta na nossa lição também o que Jesus fez na cruz para nos salvar, não é? Para nos salvar e nos trazer a ressurreição. Foi isso que nós precisamos enxergar e entender, não é? Então, precisamos estar atentos aos pequenos detalhes do nosso dia a dia, para que a gente não se descuide, não é? De exercer coisas que vão exatamente contra nós mesmos, não é? Que vai nos auto-prejudicar. Porque se eu agir de uma forma errada, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou prejudicando a mim mesmo.
a mim mesmo, porque é o que eu vou recolher lá na frente, aquilo que eu plantei hoje. Esta é a lei da vida, não é? Nós só recolhemos os frutos que nós semeamos, não é? Então, é onde nós temos que ter essa atenção com essa dedicação, né? Aonde, por um pouco, nós precisamos nos sacrificar, precisamos entender e colocar nossa dedicação, né? Porque ter a fé, crer em Jesus, é uma palavrinha pequena, ela é uma palavra que nos diz muito, né? Ela, crer, é uma força tão grande, é um amor que nós temos ao nosso Pai, é a demonstração deste amor que nós temos a Ele, valorizando os ensinamentos que Ele nos deixou, né? E quando ele fala sobre Moisés, na época, ele teve que fazer a codificação disso tudo, a base disso tudo, desses conhecimentos que estão aí até hoje, são os 10 mandamentos que Moisés escreveu na tábua, não é? Então, o que Moisés deu o pontapé inicial da forma que nós temos que crer, que ter fé, e acreditar que nós podemos ter felicidade, que nós podemos fazer algo em favor de nós próprios, né? Então vejam que às vezes nós precisamos ter o arrependimento das coisas erradas que às vezes se passam. Porque nós sabemos que nós não somos perfeitos e nós estamos aqui para aprender. E deslizes todos cometem. Todos nós cometemos algum deslize. Agora, o arrependimento tem que vir, né? Mostrar, expressar que realmente estamos com esse sentimento de dentro de nós, que nós queremos corrigir aquele erro que nós cometemos. Reconhecer o erro que nós cometemos é uma grande virtude, né? E precisamos ter este verdadeiro sentimento dentro de nós, para que a gente se fortaleça, para que a gente não cometa isso de novo, para que a gente se eduque, que a gente progrida, né? Que a gente se eleve, não é verdade? Então, isto é um ponto que nós precisamos tomar cuidado. Quando nós fizermos esta situação do arrependimento. Por quê? O arrependimento ele pode ficar vago se não tiver sentimento nele, né? Tem que colocar um sentimento, aquele sentimento de amor e de fé, que você realmente quer se corrigir. Você está se dobrando diante de Deus e de Jesus, para que possa ser feliz, que você encontre a sua felicidade, né? Então, esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui, nessa breve passagem que nós temos por aqui, pela, pela matéria, é a oportunidade da gente corrigir esses detalhes, saber e ter fé numa vida futura, porque foi justamente acreditando nesta vida futura que Moisés se obrigou a codificar, estabelecer as regras, os 10 mandamentos.
ditados por Jesus. Não é? Mandamentos que foram ditados por Jesus a Moisés. Então Moisés tinha essa certeza do futuro, do que nós iríamos ter lá na frente. E por isso ele era persistente, ele tinha fé. Né? E como diz o nosso título, né? Ele se absteve da festa na casa do faraó para justamente não incorrer em erros e em riscos, não é verdade? Então, a felicidade está próxima de nós. Depende de nós trabalharmos bem esses valores, né? Trabalhar os valores de sentimento puro, de vontade de melhorar, colocar sempre a religiosidade em primeiro plano em nossas vidas, né? Sempre agir desta forma, saber que nós podemos, porque Jesus permitiu isso. Jesus nos concedeu esta oportunidade porque ele sabe da nossa capacidade. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar com os olhos de bondade para que a gente possa, com a nossa fé, né, praticar a justiça e que alcancemos os nossos objetivos de ser cada vez melhores. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Gostaria de bater aquele papo agora com vocês. Este assunto hoje tem bastante interpretações. Fiquem à vontade. Estamos aí para a gente alinhar esses nossos conhecimentos. Vamos lá, o microfone está aberto. Boa noite a todos. Nosso patriarca Moisés e Saulo conheceram o poder, a riqueza e os palácios. Foram poderosos e temidos. E num momento, Moisés sobe a montanha e encontra a sarça ardente. E do meio do fogo, Deus falou com ele para que Moisés voltasse ao Egito para livrar o seu povo da fúria do faraó e ir para a terra prometida. Com Saulo aconteceu a mesma coisa. Na entrada de Damasco apareceu um facho de luz que o cegou, e Deus falou com ele para ajudar o seu povo e deixar de persegui-los. Assim acontece conosco. Numa encarnação, somos ricos e poderosos, cometendo todos os tipos de pecados. Já na outra encarnação, nascemos numa condição de pobreza. E isso é para resgatar todos os pecados que fizemos. E assim sofremos para expiar as nossas faltas e seguir o caminho da evolução. Obrigado. Mar, Tereza. Eu entendi assim, que quando ele fala por um pouco, é que nós, no nosso dia a dia, deixamos nos levar pelas facilidades materiais, as facilidades da vida, e que muitas vezes a gente tem o livre-arbítrio da escolha e muitas vezes optamos pelo caminho mais fácil, que ele nos pede, né, para deixar de lado os benefícios materiais, as facilidades da vida e
e dirigimos mais as nossas vidas em seu ensinamento. Porque se hoje nós erramos, ontem nós erramos, nós podemos corrigir, como foi o exemplo de Paulo, né? O Saulo de Tarso, que depois passou a ser chamado Paulo, né? Que tem muitos ensinamentos dele, onde ele sofreu demais. E o nosso sofrimento hoje nos diz assim que é uma eternidade, né, o sofrimento, mas não é, porque hoje é pouco, né, que a gente faz, mas para a eternidade, quando a gente estiver na eternidade, esse pouco de hoje vai ser o muito. Então, que a gente não deixe de fazer o pouco que está no nosso alcance, que a gente faça. Não importa a quantidade, importa que a gente faça, porque o amanhã vai ser uma recompensa maravilhosa, que Jesus está nos direcionando a isso. Foi isso que eu entendi. Quem mais quer falar? Dagmar, eu vou falar um pouquinho. Sim. Tá? Eu vou contar 2 histórias que eu sei. Não presenciei, mas eu sei que é alguma coisa assim, por um pouco. Uma vez eu estava no Mato Grosso, falar que eu estava pescando no Mato Grosso, e um senhor lá estava com a rodinha no jantar, estava falando, poxa, aconteceu um caso uma vez em Campo Grande, de um acidente muito feio, e 4 jovens se acidentaram. Isso foi comentado, né? E um faleceu na hora, o outro estava muito machucado, e os 2 estavam com perna quebrada, braço quebrado. Aí lá a direção do hospital ligou para o médico falou, eu cheguei 2 horas da manhã em casa, meu plantão começa às 6, eu não vou agora não. Lá para umas 5h30 eu vou. Lá para umas 4 horas ligaram de novo para o médico pegou e falou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu chego. E de fato ele chegou, era 5h30. Quando ele chegou lá, as enfermeiras, o pessoal lá falou, doutor, já faleceram 2 e tem 2 aqui que estão muito machucados. Talvez se o senhor tivesse vindo com a experiência do senhor, o senhor teria salvado um. Já morreu? Já morreu. Então, depois a gente vê. Vamos ver esses outros 2. Só que, infelizmente, o que morreu em segundo lugar, vamos falar assim, desencarnou, era o filho do médico que não quis ir atender o acidente. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas foi por um pouco. Mas um pouco, esse pouco às vezes é muito pouco. Outra vez foi uma coincidência, eu estava na empresa do meu irmão em São Paulo, e estava tendo um congestionamento muito grande e o médico não conseguia, olha que interessante, o médico não conseguia tirar o carro dele da garagem. Tá? Aí foi tirar, fechou um cara lá, deu uma encostadinha, houve uma discussão, tudo lá, falou, eu sou médico, eu estou indo atender um paciente que sofreu um acidente de moto, assim, assado. E o cara começou a bater bravo, falou, sinto muito, cara, mas eu preciso ir embora, você me desculpe, eu fui embora. O médico foi para o hospital. Isso quem contou foi um rapaz que tem Isso aconteceu que uma enfermeira lá, ou uma médica, estava ajudando uma enfermeira ou médica que era parente do rapaz que contou a história. Aí o médico chegou lá, foi lá e falou, doutor, o paciente aqui já faleceu. Passou uns 15 minutos, chegou aquele cara que tinha discutido com ele no trânsito, que não deixava ele sair. Quem que era o rapaz? Era o filho do homem que não deixou ele sair, que discutiu com ele no trânsito. Deu um acesso no homem lá, que olha, quase que morre também. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa, turma, que é por um pouco. Pouco mesmo. Eu fui em 76 fazer a faculdade, fazer vestibular em Curitiba, de engenharia mecânica. Eu fiquei por milésimo, acho que 890 milésimos que faltou para eu ser atingido. Eu fui o 12º
depois dos 40 chamados. 800 mulheres. Se eu tivesse acertado mais uma, eu teria entrado. Então, aquele esforço que a gente tem que fazer a mais, que a gente supera. Às vezes, um segundo de boca fechada, a gente evita tanta discussão. E é disso que Deus quer, que a gente evita discussão. Uma palavra a mais, a gente pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Está aqui, citou Moisés, eu vou falar um pouquinho de Moisés. Moisés foi achado, todo mundo já sabe, foi achado num cesto, no rio Nilo, pela filha do faraó. Mais um pouco, ou menos um pouco, ou numa moita que tivesse atravessado, que ele tivesse escondido atrás, a filha do faraó não ia vê-lo. Então eu falo, quando a gente nasce, Deus coloca uma cobertura na nossa cabeça. Todos nós temos, eu acho que aqui todos nós temos filhos e todos nós temos netos. Dá para enumerar a quantidade de tombo que é evitado de criança por um pouco. É Deus que não deixa essas crianças pequenas, que são acostumadas a puxar a toalha em cima da mesa, que vai lá no fogão, abre a tampa do fogão e sobe no fogão quando tem panela fervendo. É por um pouco, Deus cuida disso daí. Mas acontece o seguinte, a gente vai crescendo, a gente vai saindo dessa sombra de Deus. Quando a gente sai da sombra de Deus por um pouco, a gente começa a se queimar. Às vezes, quando nós estamos na praia, o guarda-sol começa a ficar pequeno, vai juntando gente, e vai ficando gente no sol e começa a se queimando. São os nossos primeiros pecados depois que a gente sai da sombra de Deus. E tudo acontece por um pouco. Um pouco hoje, um pouco amanhã, uma desavença, né, alguma coisa maltratada, uma palavra mal entendida, né? Vou citar uma outra coisa que até esse tempo atrás eu fiquei abismado. Eu acho que todo mundo aqui passou pela primeira Eucaristia. A primeira Eucaristia era feita com 8 anos, né? E depois o Crisma era feito com 14 anos. Eu, com 8 anos, eu fiz a primeira Eucaristia, né? Quando eu tinha 9 anos, eu já comecei a saber o que era Deus, o que era Cristo. Ouvi muitas vezes minha mãe falar, não faça isso que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, é a gente que procura pegar e sair da sombra, né, de Deus. E depois, aos 14 anos, eu fiz a Crisma. Acho que aconteceu com muita gente aqui. Hoje, voltando do dia de hoje, faz o catecismo e a Crisma um ano só, quando tem 14 anos. Como que estão essas crianças dos 8 aos 14 anos? Vamos falar, em termos de religião, em algumas religiões, eles não sabem nada sobre Deus, não sabem nada sobre Cristo, não sabem que é por um pouco, né, que eu não vou conseguir isso. Muito pouco. Você não precisa se matar todo dia fazendo as coisas. Faça um pouco, cada vez. Um pouquinho. Moisés foi atravessar lá o Mar Vermelho, não atravessou o Mar Vermelho, atravessou ali o canal de Suez, ali, conforme algumas pessoas falam, tudo, né? O Mar Vermelho tem 300 quilômetros de extensão. E quase foi pego. Quase foi pego. Mais uns dias, poucos dias, mais horas e menos horas, Moisés seria pego. Seria uma mudança inteirinha, provavelmente, na religião nossa, nos 10 mandamentos, né? E daquilo que a gente ia estar hoje, né? Se a base que a gente tem hoje são os 10 mandamentos. Então tem certas coisas assim que a gente fala, poxa, mas é por um pouco que não aconteceu, né?
Em Mateus capítulo 7, versículo. Mateus capítulo 7, a gente precisa ler pelo menos uma vez por semana. No capítulo 7, ele fala da porta estreita, né? E fala da porta larga. Pouquíssimas pessoas vão conseguir passar pela porta estreita, porque é uma porta da bênção, é uma porta da divindade de Deus. É um prêmio para a nossa vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Sempre eu falo isso. Eu gosto de falar, orai e vigiai. Orai e vigiai quando? Até a hora que está dormindo. A gente necessita desse alimento, orai e vigiai. Aí tem a porta larga, que é uma porta da perdição. Uma porta da perdição. Nós estamos aqui vivendo e a gente não consegue superar todos os nossos erros, né? Porque o vestibular final da nossa vida vai ser muito difícil, turma. Nós estamos aqui estudando em tempo integral. 24 horas por dia nós estamos sendo assim... tem mais coisas maléficas do que benéficas. Então a gente precisa saber a escolha. Porque o nosso exame final não seja tão doloroso. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Dá para consertar alguma coisa? Dá para consertar alguma coisa. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque tem hora que a gente não consegue fazer. A gente se sente fragilizado. Para um pouco, senta, descansa. Reza mais um pouco do que está rezando, né? E a gente vai agradecendo por Deus por todas essas oportunidades que Ele dá todos os dias da nossa vida, com bastante fé, bastante calma, bastante esperança, por mais um pouco da nossa parte, em todos os sentidos, né? Se a gente puder tirar um da perdição por mês, com poucas palavras, já é um grande ganho, tanto para nós quanto para eles. Tá? Assim seja. Obrigado, Gilberto. Muito bem, é isso mesmo, né? É o que ele nos fala, inclusive, na nossa lição, né? Por um pequeno momento, podemos nos complicar por muitos anos, né? Por um momento, podemos nos complicar por muitos anos. E é uma grande verdade, né? Casos que você contou, se ele tivesse saído rapidamente o médico, talvez ele tinha conseguido salvar pelo menos um, né? E então é assim, é por um pouco, na verdade. O caso também do empresário que esbravejou no aeroporto, que perdeu o avião, né? E estava perdendo muito dinheiro por ter perdido aquele voo, porque passou meia hora, 40 minutos, veio a notícia, o avião caiu e não sobrou ninguém. Então, por um pouco, né? Por um pouco. É sempre assim, né? Assim, é aquilo que a gente fala. Precisamos ter atenção nas situações que nós estamos vivendo. Cuidado, né? E para que a gente não cometa erros, para que a gente faça a coisa certa, não é verdade? Muito bom. Quem mais quer falar? Ninguém mais? Quer dar uma palavrinha? Muito bem. Vamos então agradecer a Jesus por este ensinamento de hoje, que eu diria que é mais um alerta, não é verdade? Um alerta para que a gente abra os nossos olhos,
para que a gente possa estar consciente das coisas que estamos fazendo, como estamos agindo, como estamos conduzindo a nossa vida, né? Agradecer a Ele por esta oportunidade que nos deu, este ensinamento de hoje, aonde podemos avaliar um pouco mais os caminhos que nós temos a percorrer, né? Situações que às vezes se deparam à frente nossa, e adversas à nossa vontade, e que às vezes, sem pensar, agimos errado. Nosso alerta de hoje foi maravilhoso. Vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade e pedir a Ele, abençoe, ilumine a todos os nossos irmãos que estão com os nomes aí no nosso grupo de cura, no grupo de estudos, e sejam abençoados, iluminados, que possam receber o carinho e o amor do nosso querido Mestre Jesus, e que possam se fortalecer e serem curados pela energia, pela luz divina que sabe que todos nós podemos desfrutar deste amor que Jesus tem por todos nós, este amor que nos conforta, este amor que nos fortalece, que nos torna pessoas capazes em superar todas as dificuldades. Que Jesus abençoe e ilumine a todos nós. Que nós possamos trazer para os nossos lares esta luz e esta energia maravilhosa que Jesus tem reservado a todos nós. Que nossos irmãos possam recebê-los também. E assim Jesus quer conhecer este momento através da nossa prece de Caritas. E hoje pediria que a Teresa fizesse a prece para nós, Teresa. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Senhor, o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá o vosso iluminado Espírito. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito bom. Que todos tenham uma boa noite, uma noite reconfortante, né? Que sejam todos abençoados por este amor e esta luz divina que Jesus tem dedicado a todos nós.
uma boa noite. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.